Salve, muito boa noite. Nós, de novo, aqui no Frente a Frente, diretamente dos estúdios da Rede Vida, aqui em Brasília. Hoje, excepcionalmente, estamos gravando exatamente para mostrar a você como é que o caminho político está difícil. A campanha eleitoral corre solta, né? E os problemas também. Ninguém entende direito o que está acontecendo na vida política do país. Hoje, aqui no Frente a Frente, o cientista político Leonardo Barreto. Ele é doutor em ciências políticas, especialista, a tese dele foi em comportamento eleitoral, bem a caráter, né? É um consultor, dono da empresa Factual, que é uma empresa especializada em consultoria e análise política. Doutor Leonardo Barreto, a gente fala aqui de opções, as pessoas estão com opções diferentes do que de antes, houve uma migração ali do lado do direita para a esquerda, esquerda para a direita, centro, ou apenas eclodiu o que as pessoas já sabiam e que estava ali escondido? O que aconteceu na análise política do país? Acho que a gente vive um mix de movimentos muito complexos, né? Você tem essa parte da rejeição ao processo político do qual nós falamos no primeiro bloco, mas você também tem uma possibilidade do eleitor mediano, que é aquele eleitor que tem as características, as principais características da maioria do eleitorado, ter se deslocado da centro-esquerda, onde ele sempre esteve historicamente desde 1994, para a posição de centro-direita. Esse deslocamento já deu uma pista de que poderia ter acontecido na eleição de 2014, quando a Aécio Neves teve aquele desempenho que no segundo turno surpreendeu muita gente, né? E a partir daí, somado à popularidade de Bolsonaro, aí se soma também, isso se agrega a um sentimento antipetista, se acreditava que isso talvez poderia seja o maior partido hoje no Brasil. O antipetismo? Pois é, e que isso poderia ter crescido e você alimentar pela primeira vez na nossa história, desde 89, uma candidatura viável de direita, né, no Brasil, que é o que está acontecendo agora com o Bolsonaro. Mas que talvez tenha a ver com um outro movimento que seria o quê? Ao final de 30 anos de avanço de uma agenda de esquerda progressista, né, fixada, que está fixada pela Constituição, né? Nós temos uma Constituição com muitos elementos de esquerda, você tem uma reação de uma parcela conservadora da sociedade. Estamos voltando a 89, na sua avaliação? Olha, aquela eleição onde os extremos acabaram chegando no segundo turno, Fernando Collor e Lula, que à época era, né, considerado ali, o Brizola chamava o Lula à época de sapo barbudo, né? Ou seja, ela veio, era tão à esquerda. Teve que engolir o Lula, né? É verdade. Vou engolir esse sapo barbudo. Sapo barbudo. Mas o senhor acha que a gente caminha aí para um retrocesso a 89 com os extremos no segundo turno? Olha, eu acho que 89, embora nós estivéssemos vivendo uma crise econômica muito forte, ainda havia algum nível de crédito do sistema político. Ele tinha acabado de ser refundado na Constituição de 88, né? Os partidos políticos estavam renovados, né? Tinham ainda algum tipo de frescor aí, né? Dessa vez não, né? Dessa vez a crise é de um esgotamento, né? Você tem um sentimento de um esgotamento. Agora, o que é semelhante é o fato do governo não ter controlado sua sucessão, né? Porque é isso que explica a pulverização em muitas candidaturas. Ele controlou, o presidente Michel Temer está impopular demais, né? Então ele controlou do lado oposto, né? Ou seja, lado negativo. Do lado negativo. Seria um beijo da morte receber o apoio de um presidente tão impopular. Agora, os partidos políticos não estão ajudando, né? Muito se fala em avaliações de que haverá um movimento de manada dos últimos dias, ou seja, para onde partir um grupo, vai todo mundo. Isso pode acontecer? Eu acho que hoje existe uma expectativa de que isso seja um pouco diferente, de que você tenha uma antecipação de algum do que se chama de voto útil, né? Ou seja,
as pessoas, a partir do que as pesquisas estiverem apontando ali nas vésperas da votação, que elas escolham não apenas, talvez não o seu candidato preferido, mas talvez escolham um outro para evitar que o pior cenário aconteça, né? Porque as pessoas podem isso, elas podem votar para escolher alguém ou podem votar para que alguém não vença. Para quem não vença, né? Ou seja, quem não quer o PT, por exemplo, vai votar ou no Bolsonaro ou alguém de centro ali, né? Vamos imaginar assim. Ele pode ir para o segundo turno, então deixa eu votar nesse outro aqui que derrota ele. Quem não quer Bolsonaro de jeito nenhum acaba votando num candidato de centro que pode evitar a eleição do Bolsonaro. É por aí, então? O que vai ser um terror para os institutos de pesquisa, né? Porque esse voto útil, ele acaba anda ali, né, no último... Ele anda no último momento. No último momento. Projeto segundo turno. Já que o senhor falou em instituto de pesquisa, o senhor acredita neles? Olha, a metodologia para a realização de pesquisas, ela é validada no mundo inteiro. Né? Agora, se ela está sendo se ela está sendo bem executada ou não, aí já temos uma coisa diferente. Em alguns países, né, os partidos têm os seus institutos de pesquisa e aí eles acabam se tornando instrumentos e ferramentas mesmo de campanha, né? Mas, de uma maneira geral, eu acho que a gente está próximo ali de um bom trabalho. Não desconfio muito, não. Eu queria voltar à questão do comportamento eleitoral. O eleitor, ele está votando com mais raiva ou com mais medo? Essa é uma bela pergunta, né? Porque essa é uma eleição que a gente pode colocando a sua pergunta em outro parâmetro, é uma eleição mais passional, né? Que você vai votar com fígado, vamos dizer assim, medo ou entusiasmo, né? Ou é uma eleição mais racional, né? Qual é a alternativa mais segura para fazer a transição? E isso é o discurso político que hoje vai tomar as campanhas, né? Assim, olha, precisamos de uma mudança dura, radical, vencer os golpistas, vencer o velho, restaurar o novo, ou precisamos de uma transição segura, vai ter que ser administrada com todo mundo que está aí, com todo mundo que está investigado ou não, né? Eu acho que, de uma maneira geral, assim, você vai preferir investir num fundo de renda fixa ou num fundo especulativo com ações de um país em crise? Qual é o risco que a sociedade brasileira está disposta a assumir, né? Eu acho que, em grande medida, sempre isso vai parametrizar o eleitor. Sempre haverá riscos, né? E o interessante é que a gente sente que acompanha aqui, eu e a Denise acompanhamos o dia a dia da vida política do país, a gente sabe, o senhor falou um pouco disso, de que qualquer que seja o próximo presidente da República, ele vai ter problemas para administrar, né? Qualquer que seja ele, alguns mais, outros menos. E vai ter também problemas no Congresso Nacional. Os partidos já priorizaram a formação de bancadas para dominar o Congresso, porque quem domina o Congresso domina o próximo presidente da República, né? Olha, eu acho que o Ministério da Fazenda fez um trabalho muito interessante de tentar segurar os candidatos no chão, né? Quando ele mandou a lei orçamentária para o Congresso, ele disse assim: olha, não alimentem ilusões, os próximos 4 anos serão no vermelho. Né? Ou seja, quem chegar não pode prometer muito. Não pode. Agora, eu ouvi chega devendo muito... 259 bilhões de reais, é o tamanho do buraco do orçamento para o ano que vem. 139 bilhões de déficit, né? De déficit. Tem, fora a dívida. Agora, como é que a gente pode ver? Porque eu já estou ouvindo o deputado dizer assim, porque, olha, se o Bolsonaro for eleito, ele vai ter que buscar a gente aqui para negociar, porque ele não tem bancada, ele não vai poder chegar e dizer, olha, meu projeto é esse, vocês que me apoiaram aí, esses partidos que me apoiaram, aprovem esse projeto. Porque ele não tem uma ampla base parlamentar. Ele vai ter que dizer, pelo amor de Deus, meu projeto é esse, votem. A gente já tem o general Mourão dizendo que, olha, se não quiser
votar o nosso projeto, que ninguém sabe muito bem qual é, porque ele é muito genérico na apresentação das propostas dele ainda, nós vamos na força. O senhor vê alguma perspectiva disso acontecer? O senhor vê o Bolsonaro entrando no toma lá da cá ou ele querendo fechar o Congresso? Olha, a questão é importante, porque o Bolsonaro não tem base nenhuma, né? Não tem. E não apenas... E a gente percebe Não, ele tem. que Hoje ele tem 80 deputados, né, de apoio no Congresso. você explícitos. teve o deputado Onyx Lorenzoni liderando ali seria uma espécie de uma frente parlamentar, né? São 7 no partido, mas a expectativa é de que isso até aumente a partir agora do dia 15. Um Congresso é meio aquele negócio ali, né? Pelo que os deputados estão dizendo, ele vai ser obrigado a negociar com a gente. Quando eles falam obrigado a negociar, eles põem nos velhos parâmetros, né? E aí, o senhor acha que, enfim, estamos reféns do toma lá da cá, independentemente de quem vence a eleição? Ou pode haver aí uma mudança nessa relação? Eu acho que depende um pouco, Denise, de quanto capital político o Bolsonaro vai ter no final da eleição, né? Se é que ele ganha, se eventualmente ele vencer a eleição, muito apertado, ou, por exemplo, tendo mais não voto do que votos válidos, ele vai ter pouca capacidade de enfrentar o Congresso. Se ele vem numa onda de votos arrebatadora, aclamado pelas urnas, aí ele tem um espaço. Consegue fazer aprovar muita coisa ali logo no primeiro ano. E hoje, eu acho que o Congresso, ele tem uma característica de centro-direita. A gente faz pesquisas a cada 45 dias com os deputados, e uma das perguntas que a gente faz é de autoidentificação ideológica. E hoje você tem uma base de centro-direita no Congresso que tem muito ligado. Hoje, né? Tem. Então, assim, ele pode ter alguma chance por uma similaridade de percepções, né? De ideias quanto à economia e à sociedade. Mas, de todo modo, não há chance de um presidente hoje não ter que fazer uma composição muito forte com o Congresso para conseguir governar. Pois é esta composição que é o grande desafio do próximo presidente da República. Quando ele for eleito, já em novembro, antes da posse, terá que negociar primeiro o orçamento da União 2019 e aí talvez as primeiras medidas. Eu queria agradecer muito o cientista político, doutor em ciências políticas, Leonardo Barreto. Muito obrigado pelo senhor ter aceito o nosso convite aqui participar do Frente a Frente. Eu que agradeço, foi uma grande honra. Pois é, e nós estamos aqui falando de política nessa mesa redonda. A minha companheira aqui, Denise Rotenburg. Pois é, eu queria agradecer, Zé Maria. Obrigada, professor, por ter aceito o nosso convite. Para você que nos assistiu, vote consciente, veja aí, escolha o candidato, porque não dá para ser igual sapato, que se começa a apertar, você vai lá na loja e compra outro. Eleição não é assim, não. Pensa direitinho. Pois é. É isso, né, Zé Maria? É isso. E se o eleitor tem dúvidas, a campanha também hoje, para se ter uma ideia, os advogados do ex-presidente Lula vieram aqui ao Tribunal Superior Eleitoral pedir orientação como deve ser a campanha para se ter uma ideia. Então, a situação é essa mesmo, complicada, em uma eleição rápida e quase secreta. Mas você sabe, você decide e terá sabedoria para isso. Muito boa noite, muito obrigado e siga agora com o Jornal da Vida.